E aí, tester, beleza? Até agora deu tudo certo no nosso versionamento, mas e quando acontece um problema de merge? Ou você já deve ter ouvido falar por aí, se não ouviu, vai ouvir, é o famoso conflito de merge, ok? Vamos solucionar esse problema agora rapidinho aqui, né? Para vocês entenderem como é que funciona. Sem muito papo, bora para a tela do meu computador. Então, olha só, galerinha. Tô aqui com o meu Git Bash já aberto, né? Vamos então exibir aqui agora algumas informações que nós vamos precisar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova branch. Então, git checkout -b, eu vou criar aqui, ó, feature underline 1. E nessa branch aqui, vou fazer a seguinte alteração, né? Então, vou abrir o arquivo nomes.txt e vou editar aqui a linha 2, colocando esse aqui como o primeiro nome aqui, ó, ao invés de Marcos Barbosa, eu vou colocar como Jéssica Carvalho. Pronto. Então, alterei a mesma linha de código que já estava aqui com alguma informação. Vou aqui agora criar uma nova branch, né? Antes de tudo, eu vou fazer o git add espaço nomes.txt. Vou fazer o git commit aqui falando, né? Alteração para dar conflito. E agora eu vou voltar lá para minha branch main. Então, por que eu estou fazendo toda essa volta, né? Para simular duas pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto, fazendo aí alterações ao mesmo tempo no mesmo arquivo, beleza? Então, como vocês viram, eu alterei o arquivo ali, né, na feature 1, mudei o nome e agora, olha só, se eu abrir o arquivo aqui, como eu mudei para branch main, o arquivo continua com Marcos Barbosa, certo? Então, eu vou sair aqui desse arquivo e eu vou fazer agora a criação de uma nova branch. Então, git checkout -b feature underline 2. Então, como se fosse um outro desenvolvedor agora que acabou de baixar na máquina dele o projeto e está fazendo alteração no arquivo nomes. Então, vou abrir aqui novamente o arquivo nomes.txt e aqui eu vou colocar, vou fazer um insert, eu vou colocar aqui, por exemplo, Guilherme Teixeira. Então, olha só que interessante, né? Opa, WQ exclamação. Git add nomes, git commit -m, alteração do segundo dev. Beleza. Se eu voltar para minha branch main, e der um git log, eu tenho aqui, ó, todas as informações do que foi feito até agora, né? Então, aqui ele está falando, né, do commit que eu fiz lá em desenvolvimento, né, do arquivo que eu criei para ilustração, beleza? Beleza. E o que eu vou fazer? Eu vou subir agora essas duas branches para cá. Então eu tenho a branch aqui, ó, desenvolvimento e a main. Ainda não tenho a branch feature 1 nem a feature 2. Então o primeiro desenvolvedor, ele vai subir essa branch. Então checkout feature 1, vou fazer o git push dessa branch. Ah, um detalhe importante, né? Como é o primeiro push que eu estou fazendo, né? Eu preciso fazer o git push -u origin e passar o nome da branch que eu quero subir, né? Então git push -u origin feature 1. O que vai acontecer agora, né? Eu vou solicitar lá um pull request, olha só, já apareceu aqui, ó, no meu GitHub, né? Vou solicitar um pull request da branch feature 1 para minha branch de desenvolvimento, olha só. Então eu vou solicitar esse pull request. E vou dar um create pull request. E agora eu vou lá na minha branch. Então git checkout feature 2 e vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer aqui o push, ok? E aí agora eu vou aqui fazer novamente, né, um compare de pull request para a branch desenvolvimento. Então vou vir aqui selecionar desenvolvimento, né, e fazer aqui a criação do meu pull request, beleza?
Agora eu tenho dois pull requests na fila. Eu vou pegar o primeiro pull request, que é o da feature 1, certo? E vou fazer aqui, né, o merge pull request desse cara. Confirme merge. Perfeito. Agora eu vou lá na minha branch feature 2, né? E vou fazer aqui o merge desse cara. Olha só o que aconteceu. Essa branch tem conflitos para serem resolvidos. O que acontece, galera? Eu tive duas pessoas diferentes. No meu caso foi uma pessoa só, mas em branches diferentes, então simula muito bem. Eu tive duas pessoas diferentes que mexeram na mesma linha de código. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas as duas fizeram o pull request ali para desenvolvimento. Então eu preciso agora escolher qual o código, né? Ou se vão ser os dois códigos que irão ficar ali, beleza? Na minha branch de desenvolvimento. E aí, aqui, né, eu posso utilizar o Web Editor ou o Command Line para resolver esses conflitos, né? E aqui, ó, eu posso dar um Resolve Conflicts, ele vai me direcionar para cá, ó. E olha só o que ele fala para mim, né? Ele está falando aqui para mim todos os conflitos existentes. Nessa primeira linha aqui, ó, ele mostra para mim o que é o conflito atual da Feature 2. Então, o que tem na Feature 2 é esse cara aqui. O que está abaixo do sinal de igual é o que já está em desenvolvimento. Então, ou seja, Jéssica Carvalho. E o que eu quero colocar lá? Guilherme Teixeira. E aí ele pede para eu escolher quem que é o certo? O certo é o Guilherme Teixeira ou o certo é a Jéssica Carvalho? E eu sou obrigado a solucionar esse problema, né? Então, o que é o ideal aqui? Eu ir conversar com o desenvolvedor que fez a Feature 1 e solicitou por request, depois conversar com o desenvolvedor que fez a Feature 2 e entender qual dos dois é o mais correto, né, ou o mais atual, e o porquê também, né, que o desenvolvedor da Feature 2 não pegou o código do desenvolvedor da Feature 1. Isso são coisas que a gente vai resolvendo com o tempo, né? Mas isso acontece, tá, galera? Em projetos é perfeitamente normal esses problemas de merge, principalmente quando a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto, ok? Bom, e aqui qual que é a minha função como solucionador do problema, né? Eu preciso escolher um dos dois, então ou eu escolho o que já está em desenvolvimento, e aí eu posso apagar aqui, ó, literalmente apagar, tá bom, galera? Posso apagar aqui, pronto, isso aqui é o que já estava em desenvolvimento. Ou eu posso vir aqui, né, e selecionar não. Então quem está certo é quem subiu por último, que é o Guilherme Teixeira. Então eu vou apagar aqui, ó, pronto, pum, Guilherme Teixeira, ok? Ou eu posso manter os dois. Então não, os dois códigos estão certos, então eu vou manter os dois códigos, tá? Se eu optar por manter os dois códigos, eu deixo aqui os dois códigos, tiro todas as marcações de branch, que aquilo dali é só para me ajudar a identificar onde começa o código do desenvolvedor 1, onde começa o código do desenvolvedor 2, beleza? E aqui eu tenho a opção de marcar como resolvido. Quando eu marco como resolvido, ele vai criar um novo commit, agora um commit merge, né? E ele já vai preencher a mensagem desse commit automática com a mensagem do merge, beleza? E olha só, agora sim ele está falando que essa branch não tem mais conflitos. E vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer um merge pull request, olha só, merge pull request, e eu fizer o merge aqui. Então, pull request realizado, nesse caso eu posso deletar a branch, porque eu não vou mais utilizar essa branch, ok? E agora quando eu venho aqui em código, lá na minha branch desenvolvimento, lembrando bem, porque eu não mexi na branch main, né? Quando eu acesso aqui, ó, a minha branch, eu tenho os dois nomes alterados. Lembra do Marcos Barbosa, que era o que tinha antes disso tudo? Já era, esquece, ele não existe mais, ele foi alterado para esse carinha. Eu posso verificar isso aqui no histórico, ó. Então, a primeira versão do arquivo, olha só, se eu entrar aqui, na primeira versão do arquivo, ele era Marcos Barbosa. Perfeito, show de bola, ok. Porém, fui fazendo alterações e agora na última versão do arquivo, olha só, eu tenho a Jéssica Carvalho e o Guilherme Teixeira. E eu ainda consigo até visualizar, ó, o que o primeiro dev fez. Ó. O primeiro dev, ele tirou o Marcos Barbosa e colocou a Jéssica Carvalho. E o segundo dev, ele
tirou o Marcos Barbosa e colocou o Guilherme Teixeira, beleza? Então, agora o que me resta fazer? Me resta atualizar a branch de desenvolvimento no meu repositório local, né? Então, git checkout desenvolvimento, git pull. Ele vai atualizar para mim o arquivo nomes.txt. Então, se eu acessar aqui nomes.txt, ele está atualizado. Beleza? Perfeito? Agora que vocês já conhecem um pouco de Git, bora para os próximos projetos aí. Bora começar a versionar esses projetos e subir no GitHub de vocês para ter mais visibilidade. Beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar um fluxo de trabalho completo, desde clonar o repositório, adicionar as informações, subir e atualizar o projeto. Beleza? Um abraço, vejo vocês na próxima aula.